Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Bem-vindo aqui ao nosso canal, mais um vídeo. CETEMA, Centro Educacional e Teológico, Ministério Apologético. Pastor Mauro Alves, Apologética em Foco. Nós estamos chegando para dar continuidade a um assunto muito importante que nós estamos tratando já há alguns dias. Essa já é a 7ª aula, né? Nós estamos falando sobre o tabernáculo de Davi e as 3 unções. Um assunto muito pouco falado, né? Muito emblemático, um assunto que tem muita preponderância nas escrituras, dentro do campo da tipologia bíblica e também da própria escatologia bíblica. Então, peço a você que ainda não assistiu às outras aulas, que você possa acessar aí o nosso canal, CETEMA, Centro Educacional e Teológico, Ministério Apologético, e você possa estar aí assistindo a todas as aulas que já estão lá no YouTube, aí no nosso canal. E vamos dar continuidade. Eu estou fazendo aulas curtas para não ficar muito cansativo, mas estamos falando, é claro que o assunto está sintetizado, porque é um assunto muito abrangente, envolve muita coisa, né? Muitos pormenores, muitos detalhes, e estamos trazendo em síntese, mas é um assunto muito interessante e refere-se ao tabernáculo de Davi, que é uma tenda que Davi construiu, que ocupou o seu papel de protagonismo entre o final do tabernáculo de Moisés e depois a construção do templo de Salomão, né? Então, entre o final a desativação do tabernáculo de Moisés e a inauguração do templo de Salomão, Davi constrói o tabernáculo, que era só um santíssimo, uma tenda, e ele então vai estabelecer ela na fortaleza lá de Jerusalém, no Monte Sião, fortaleza de Davi, que ele vai conquistar quando ele vai vencer os jebuseus e conquistar a cidade de Jerusalém. E é no Monte Sião, diferente dos outros templos, que todos eles, né, o templo de Salomão, o templo de Zorobabel, o templo que será construído pelo anticristo, mas que depois, segundo um texto de Amós capítulo 1, versículo 9, o templo que o anticristo vai construir provavelmente será destruído na batalha do Armagedon. E nós vamos falar um pouquinho sobre o templo do milênio, o templo milenar, que no templo do milênio vai ser o ápice, vai ser o cumprimento pleno da profecia de Amós capítulo 9, que Tiago, no concílio de Jerusalém, no seu parecer final, ele cita que Deus levantaria a tenda de Davi que está caída, né? Estaria caída, e que é a efusão também dos gentios, o sacerdócio universal. Você vai entender isso assistindo às outras aulas, que era o projeto de Deus desde o início, o projeto original, que foi frustrado devido a várias intercorrências que aconteceu no arraial do povo de Israel, e precisou que Deus criasse um sacerdócio emergencial, envolvendo só as 12 tribos, então, mas isso estará em pleno vigor, em evidência, o sacerdócio universal no período do milênio, sobretudo no templo do milênio, onde novamente a tenda de Davi será reerguida, não só fisicamente, mas também no que tange a efusão do povo gentio, e cada nação mandando um representante para Jerusalém uma vez por ano para pagar tributo e poder adorar o Senhor Jesus como rei. Então, são muitos detalhes. Não é à toa que Ezequiel ele vai dedicar 8 capítulos, né, a partir do capítulo 40 até o 48, tratando sobre essa construção magnífica que será construída, edificada e supervisionada pelo próprio Jesus, que é chamado no livro de Zacarias 3 e 8, e de renovo, tudo com letra maiúscula, né? Todo ele com letra maiúscula. Capítulo 6, 12 e 13 também de Zacarias. Isaías 4 e 2 e 11 e 1, ele é chamado de rebento de Jessé, né?
Então, é o Senhor Jesus mesmo. E é notório a quantidade de detalhes que a gente percebe no Templo de Salomão, né? Aliás, no Templo de Ezequiel. Muitos detalhes, muita coisa interessante lá. E a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 2,4, o apóstolo Paulo diz que o anticristo ele vai se assentar no próprio templo, não no templo do milênio, né? Mas sim no templo que ele vai construir no Monte Moriá, que todos os outros templos foram construídos lá, na antiga ilha de Araúna, e esse templo então será destruído, ele vai se ostentar como o próprio Deus, né? E segundo Joel capítulo 1, versículo 9, eu falei Amós, é Joel 1 e 9, esse templo construído pelo anticristo será destruído na batalha do Armagedon. Vou elencar aqui, também em síntese, alguns objetivos para que nós possamos compreender por que esse templo será construído. Eu vou elencar pelo menos 4 principais objetivos. Primeiro, prover uma habitação para a glória divina e promover a santidade de Deus, né? Uma olhada depois em Isaías 60, do 1 ao 7, Ezequiel 43, 7. Então, dentro desse prisma que eu estou falando, nós entendemos que vai ser necessário a construção desse templo, não só para prover uma habitação para a glória de Deus, mas também para que possa promover a santidade de Deus, haja vista que a santidade de Deus ela foi ultrajada e colocada em xeque muitas vezes, inclusive por muitos daqueles que se denominam ou se denominavam filhos ou servos do Deus vivo. Então esse é um primeiro ponto. Segundo, também para perpetuar o memorial do sacrifício. Esses sacrifícios vão voltar, caráter memorial, como se fosse a ceia hoje, né? Só dá uma olhada em Isaías 56, 7, Jeremias 33, do 15 ao 18, Ezequiel 43, 18, Ezequiel 46, 24. A ordem araônica será restabelecida, né? E, todavia, o sacerdócio mesmo que estará governando em evidência é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Cristo, né, o Senhor Jesus, segundo Hebreus 7:12, ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Uma coisa muito interessante também que vai acontecer é que os descendentes de Arão, eles não, com exceção da linhagem de Zadok, eu vou explicar por quê, eles não vão poder entrar no templo. Eles vão trabalhar como fosse diáconos na igreja, como porteiros. Serão também responsáveis por imolar os animais. Só dá uma olhada em Ezequiel 44, do 10 ao 14, com exceção da linhagem de Zadok. Porque o pai de Zadok, Finéias, num dia muito triste, muito emblemático, uma passagem muito negativa em Sitim, onde eles estavam adorando, houve uma adoração, uma idolatria, uma prostituição em Baal-Peor. A palavra Baal-Peor significa o Senhor da Fenda, que acontecia nessa ocasião, pouca gente sabe disso, um culto em adoração, em tributo ao órgão genital feminino. Por isso Baal-Peor significa o Senhor da Fenda. Segundo Números 25, do 1 ao 13, nesse dia houve muita prostituição, Moisés se calou, e Deus ficou irado. Então Finéias ele vai até a tenda onde estava tendo uma idolatria e uma prostituição, e ele com uma lança ele acaba matando aqueles dois que estavam praticando o ato sexual dentro da tenda. Com isso Deus se aplaca da sua ira, e devido a essa atitude de grande zelo, coragem, então Deus rendeu, isso lhe rendeu a herança de sacerdócio perpétuo para a descendência dele, que é a descendência de Zadok. Só lê Ezequiel 44, do 15 ao 31. E Deus não se esquece, né? Deus não precisa de fosfosol, como eu sempre digo. Isso é muito interessante, essa passagem, os irmãos leiam. Uma coisa também que eu quero elencar é para prover a vitória sobre a maldição. Ocorrerá uma explosão de vida e de bênção, né? Onde havia maldição, Ezequiel 47, do 1 ao 12, por exemplo, o Mar Morto vai ter vida, vai ter peixe em abundância.
não tem vida hoje devido à grande salinidade ali, a quantidade de sal muito grande, não tem oxigênio. Mas no período do milênio vai sair, os irmãos estudem esse assunto, que é muito interessante e profundo. Vai sair da fonte de Guion. A fonte de Guion é uma fonte que estava esquecida, né? Ela foi projetada, um túnel, né, subterrâneo para conduzir água até o tanque de Siloé, para abastecer a cidade. E na época de Senaqueribe ainda, né? Na época de Senaqueribe. Então, essa fonte foi descoberta por acaso, redescoberta em 1997, e essa fonte de Guion vai passar a água, vai sair da fonte de Guion, vai passar pelo templo, pelo trono de Jesus e vai cair no Mar Morto e no Mar Mediterrâneo. Isso vai, porque o Mar Morto ele está acima do nível do Mar Mediterrâneo. Isso vai trazer uma explosão de vida no Mar Morto e vai acontecer vida lá. Depois os irmãos leem 2 Crônicas 32, do 2 ao 4, né? Que é esse lugar chamado Fonte de Guion. Enfim, uma fonte hoje ela é coberta por vegetação, as pessoas nem observam, quase nem ligam, né? Mas é um lugar dentro da profecia bíblica muito importante. Inclusive tem aquele hino lá, citando o Salmo 46, por onde esse rio passar, por onde o rio passar e tal, mas as pessoas cantam sem saber o que é isso, né? Fonte de água viva e tal. E mais uma coisa que eu quero elencar é a questão do sacerdócio universal, para restabelecer o sacerdócio universal, o plano original de Deus, que era o propósito original, né? Que Deus havia designado para a nação de Israel a priori. Ele elegeu Israel como referência, como seu tesouro, né? Salmo 147, 20, depois você lê, Jesus ratifica isso em Mateus 13, tratando a igreja como pérola de grande valor e Israel como tesouro escondido no campo. Dá uma olhada em Isaías 67 também. Mais inúmeras reincidências de desobediência, começando lá aquele fatídico caso lá dos espias que trouxeram perplexidade para o povo, notícias ruins. E Deus, por cada dia que eles ficaram espiando a terra, Deus deu 1 ano para eles peregrinarem pelo deserto. E isso, Deus foi preciso criar um sacerdócio emergencial que restringiu apenas as 12 tribos, apenas um sacerdócio nacional, ao invés de universal. Dá uma olhada depois em Êxodo 19, 5 e 6. E esse anseio pela implantação do plano original é vaticinado pelo próprio Davi com muito anelo, né, no Salmo 42, do 5 ao 11, e no Salmo 43, verso 5. Nesse período, Davi ele vai estar também no templo servindo a Jesus. Jesus é o renovo. Davi é chamado de príncipe. A Bíblia diz que ele vai entrar para comer pão no templo, o príncipe. Esse é um assunto que eu vou falar na próxima aula sobre a porta dourada, a porta dourada, né? Que é a Golden Gate, que é aquela porta que Jesus entrou na sua entrada triunfal em Jerusalém. Ela está fechada hoje, a Bíblia diz que ela permanecerá fechada. Ali em frente ela tem um cemitério muçulmano, para ninguém passar por ali, ela está fechada, e a Bíblia diz que ela está fechada. Então é assunto muito amplo, muito importante, e a gente vai falar da porta da Golden Gate na próxima aula. Espero que você tenha gostado, que você possa dar um like, possa compartilhar para a expansão desse vídeo. E mais uma vez eu te peço, compartilhe aí e se inscreva no nosso canal. Vou ficando por aqui, terminando mais essa aula. Fiquem na paz do Senhor e até uma próxima eventual oportunidade, se o Senhor permitir. Um abraço a todos. Tchau, tchau.